Olá, alunos do primeiro termo A. Eu sou a Teacher Thaís, professora de inglês de vocês, e hoje vou dar uma aula diferente, né? Uma aula de Simple Past, que é um assunto que vai ter aí no caderno de vocês, do Mundo do Trabalho, volume 1. Então, para entender melhor, né, eu criei aqui alguns slides que vocês vão acompanhar comigo, vão fazer algumas tomadas de nota, né? Então vocês podem anotar aí no caderno os pontos principais dessa aula e depois para finalizar, né? Então a atividade dessa semana vai ser as anotações sobre esse assunto, né? Dessa aula e uma proposta de vocês criarem algumas frases com o Simple Past, tá? Então o que é o Simple Past? É o passado simples em inglês. Tá? Então, assim, como que a gente vai aprender hoje é como formular frases no passado, só que no inglês, tá? Então, a gente vai ver que para pôr essas frases no passado, existem verbos que podem estar de forma regular ou irregular. Então, nós vamos entender tudo isso daí hoje. Bom, então, para começar, né? Então, o Simple Past é assim como em português, né? O passado indica ações que já se passaram, já se concluíram, né? Então eu dei um exemplo aí em inglês. I lived in Bauru last year. Eu morei ou eu vivi em Bauru no ano passado. Então, assim, não tem segredo, né? No caso, eu usei o verbo live, que é o verbo viver, morar, residir, e pus ele no passado. Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, né? Então, por esses verbos no passado para poder criar as frases. Algumas expressões que vocês podem usar para colocar essas frases no passado, né? Então, pode pôr o yesterday, que é ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, last year. Então, olha só, tem uma infinidade de expressões que podem ser usadas em frases no passado em inglês. Bom, esse aqui é um slide, é um print que eu tirei da apostila de vocês, que mostra, né, a diferença de verbos regulares ou irregulares. Então, qual que vai ser a diferença de um para o outro? A diferença é que o verbo regular, quando eu for colocar ele no passado, eu só acrescento ed no final dele. Então, que nem o verbo walk, que é o verbo andar, caminhar. Se eu quero falar que eu andei, que eu caminhei ontem, eu vou colocar ed, né? Aí ele vai estar no passado em inglês. Então, eu vou falar I walked yesterday. Eu caminhei ontem. Agora, o verbo irregular, ele vai seguir uma lista, tá? Então, para eu saber como que ficaria algum verbo, né? Que nem o verbo go, que é o verbo ir, né? Como que ele fica no passado? Ele não é regular, não dá para eu colocar ed, ele é irregular. Eu tenho que consultar essa lista, né? Então, o go, ele vira went, que seria essa segunda coluna aí dos verbos irregulares, é a forma do verbo go. Né? Então, para falar que eu fui ao parque ontem. I went to the park yesterday. Tá? Então, assim, como que eu vou saber, professora? Eu quero fazer uma frase e tá, o regular eu sei que eu vou pôr ed no final. E o irregular, como que eu sei como que ele fica? Então, assim, ou eu consulto na apostila, a apostila traz alguns verbos na forma irregular, mas se o verbo que eu quero usar não tem ali na apostila, eu posso pesquisar, né? Posso pesquisar no Google como que é a forma do passado, né, desse verbo. Bom, então aqui só uma explicaçãozinha, né, de como que fica os verbos regulares, né, que são aqueles que é só acrescentar o ed. Então, eu coloquei um exemplo. Miss Johnson walked to the park for a stroll. Então, a senhorita Johnson andou pelo parque para dar um passeio. Então, olha lá o verbo walk, né? Passado. Ela andou ontem, né? Então, aí eu só acrescentei, ó, tá em vermelhinho aí, só para vocês, eu só destaquei em vermelhinho para vocês verem, né? Como que fica aí no passado, né? Walked. Aí os verbos, né, terminados, que já terminam em e, então aí, professor, eu vou colocar dois e, vou colocar ed? Não. Então, se o verbo já termina em e ele é regular, você só acrescenta o d. Então, aí que nem no caso, ó, she was hit by a truck and died. Então, ela foi atingida por um caminhão e morreu. Né? Então, aí, ó, o verbo die, né, terminou em e, só acrescentei o e.
É um exemplo meio trágico, mas foi o que eu achei, né, de bonitinho aí da imagem. Mas deu para entender, né, pessoal? Aí, ó, quando chega um verbo que termina em Y e ele é precedido de consoante, o que é precedido? Precedido é o que vem antes, o que vem antes do Y. Se for uma consoante, o que eu faço? Eu tiro o Y e ponho IED. É o caso do verbo marry, que é o verbo casar. Ó, o que vem antes do Y? Vem uma consoante, o R é uma consoante. Então, o que eu faço? Eu vou falar que eu casei, que ele casou. Então, eu vou usar esse verbo no passado. Então, eu vou ter que tirar esse Y e colocar IED. Então, aí ficou assim o exemplo. Miss Moore married Dave. A senhorita Moore casou com Dave. Tá? Então, bem simples aí para vocês entenderem. E acontece também do Y ser precedido, né? Que é o que vem antes, é uma vogal. Então, aí no caso, as vogais, A, E, I, O, U. Então, eu usei o verbo stay, né? Então, o que vem antes do Y aí? Um A, uma vogal. Então, o que eu faço? Nesse caso, como vem vogal antes, permanece tudo como, né? Permanece o Y e põe o ED aí. Então, fica stayed. Então, they stayed at a romantic one-star hotel. Eles ficaram em um hotel romântico de uma estrela. Então, olha lá, uma situação do passado. Então, vocês estão percebendo as minhas frases? Ó, ela caminhou no parque, né? Ela morreu, ele casou, tudo que no passado. Eles ficaram no hotel. Então, tudo frase com ideia do passado. Então, vocês estão vendo aí os verbos, como eles vão ficando. Bom, e aí, ó, chega a parte dos verbos irregulares, né? Que aí tem que seguir uma lista. Então, olha lá, o verbo go, eu quero falar que eu fui, que ele foi, que eles foram, ó, tudo ideia do passado. Como que fica? Fica went, né? Agora, o verbo encontrar, eu quero falar que eu encontrei uma coisa que estava perdida, que ele encontrou, eu encontrei um amigo. Como que eu falo no passado? Met. Então, de meet vira met. Então, aí tem uma frase para ilustrar melhor. One day, Miss Johnson went shopping at a supermarket and met Mr. Smith. Então, um dia, a senhorita Johnson foi às compras no supermercado e encontrou o senhor Smith, né? Então, olha só, tudo uma sequência, estou narrando uma coisa que aconteceu no passado, né? Destaquei meus verbos aí irregulares. Então, lembrando, esses verbos eles não vai acrescentar o ED ou o D ou o IED, porque eles são irregulares, beleza? Agora vem a atividade, né? Para a semana vem mãos à obra aí para vocês. Então vocês vão pôr no caderno de inglês, habilidade, ó, reconhecer o uso do passado simples. E pode colocar aí, né, o que tem que fazer, ó. Faça uma tomada de notas no caderno dessa aula, né, ou seja, anotar os principais tópicos. Tem uma sugestão aí embaixo, né, que é as páginas 78 e 79 da apostila. Então, assim, eu quero entender mais sobre esse assunto. Tem lá na apostila, nessas páginas aí, 78 e 79, pode consultar, tá? Aí vocês vão fazer 4 frases simples, né? Falei quase, né? Não precisa ficar elaborando coisa muito difícil, porque a gente está aprendendo agora esse conteúdo, tá? No passado simples. Então, assim, quando for começar a fazer a frase, por onde que eu começo? Ó, coloquei aí a regra de formação. Você vai começar pelo seu sujeito. Então, quem que vai ser a pessoa que vai praticar a ação na sua frase? Ó, eu coloquei alguns exemplos de sujeito aí embaixo. Ó, o I, que é eu, you, você ou vocês, dá tanto certo para um quanto para outro. He, que é ele, she, ela, they, eles ou elas, e we, nós, tá? Então, aí no caso eu usei o sujeito I usei o verbo live, I lived in Bauru. Então, é o sujeito, um verbo no passado e qualquer complemento. Então, você vai, quando você for criar suas frases, se você achar mais fácil primeiro fazer em português essas frases, depois você passa para o inglês. Então, assim, eu gostaria de falar que eu fui ao mercado ontem. Então, tá. Como que é eu? I. Não, mas eu não quero usar o sujeito eu quero falar que minha mãe. Como que é minha mãe?
My mother. Então, vocês podem pesquisar também em dicionário, tá, gente? Foi. Verbo ir, que é o verbo go, é um verbo irregular. Como que ele fica? Então, nós vimos aqui na explicação que fica went. Então, my mother went at the supermarket, né? Então, é claro, gente, para fazer essa atividade das frases, vai precisar de um dicionário, tá? Vocês podem pesquisar, né, na internet, dicionários, eu sempre passo sugestões aí. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para vocês.